Até que um dia eu tava no sinal panfletando, eu me lembro que foi ali na Reta da Penha, em frente ali mais ou menos do Walmart ali. Eu tava ali panfletando e tal de manhã pra essa empresa e passou essa orientadora, que a gente tinha tido um desentendimento. E aí, tipo, eu entreguei pra ela, dei bom dia e tudo mais. E aí depois disso, tipo, na segunda-feira, isso foi numa sexta. Na segunda-feira, ela me ligou, eu fui na UFES, no laboratório dela, e a gente, tipo, fez as pazes, sabe? A gente se entendeu. E o que me marcou muito disso, dessa época, desse momento, é que ela falou assim, Carol, se você é disposta a fazer tudo, a trabalhar com tudo, a fazer tudo pra ganhar seu dinheiro, pra lutar, pra aprender e tudo mais, eu vou esquecer tudo que aconteceu e você vai voltar pra cá. E eu voltei pro laboratório dela, continuei a trabalhar com ela. Essa professora, ela é uma professora muito forte, assim. Ela sempre foi uma referência pra mim, principalmente a partir desse momento, porque ela falou que me viu muito nela, naquele momento, que ela me viu trabalhando e tal, dando meu jeito pra conseguir meu dinheiro, pra comprar minhas coisas e tal. E ela me viu muito nela e, tipo, isso marcou muito a nossa relação, assim. Depois disso, a gente ficou numa boa, ficou tudo bem, mas isso marcou muito, assim, tipo, o nosso relacionamento, a partir daquele momento ali. E aí eu voltei a trabalhar lá nesse laboratório, lá na UFES, nesse estágio, até que surgiu uma outra oportunidade, que foi o estágio que mudou a minha vida. Eu tava mais ou menos no terceiro ou quarto período da faculdade, de 10, que foi o estágio na BR Malls, que é uma administradora de shoppings, e era no Shopping Vila Velha. É muito engraçado porque todos os meus colegas estavam fazendo entrevista para esse estágio e eu não, porque eu estava tranquila ali onde eu estava. E eu não via que essa vaga tinha o meu perfil. E ela era uma vaga muito boa para estágio, porque, se eu não me engano, eu ganhava a bolsa oferecida era de R$1.500, ainda tinha um ticket de alimentação que era mais de R$800. Então isso para um estágio é muito bom. E aí eu nem tinha me candidatado para aquela vaga, alguns dos meus colegas se candidataram e tal, e todo mundo não passava, ninguém passava nessa vaga. Até que eu falei assim, gente, vou me candidatar nesse negócio, vou ver o que rola. Fui lá e me candidatei. E aí eu me lembro que antes da primeira entrevista para BR Malls, eu fui no site deles, eu li todos os valores, missões, visões, tudo que a empresa pregava, tudo que a empresa fazia sem nem conhecer a empresa. E quando eu cheguei na entrevista, na minha primeira entrevista, eu falei exatamente o que eles queriam ouvir. E aí no final da entrevista, a menina que estava me entrevistando falou assim, Carol, é exatamente isso que a gente quer, eu só preciso que você repita tudo isso até você chegar no nosso superintendente, né, que é quem ia aprovar a vaga de estágio. Foram umas 7 etapas de entrevista e eu passei. E aí nesse momento também eu entendi como que você pode, como que você deve, como que você pode se manipular às vezes para conseguir uma vaga, para se preparar. Não era só chegar lá e fazer um estágio, eu tinha que entender o que aquela pessoa queria ouvir. Querendo ou não, eles foram os meus primeiros clientes, assim, eu aprendi muito a não chegar e falar, eu quero abrir meu escritório, eu quero ter uma carreira solo. Não é isso que aquela empresa estava buscando. Ela estava buscando alguém proativo, alguém organizado, alguém centrado, alguém que conseguisse cumprir metas. Então eu li tudo sobre eles, eu entendi tudo o que eles queriam e eu falei para eles o que eles precisavam ouvir. Às vezes os nossos clientes, eles querem isso na nossa vida real, ou os nossos amigos. A gente precisa falar para eles o que eles querem ouvir e não necessariamente o que você pensa sobre aquele fato, né? Então você tem que se moldar para ir se encaixando em algumas realidades. Eu me moldei e me encaixei na realidade desse primeiro estágio. Eu estagiei lá durante toda a minha faculdade e lá eu aprendi com várias pessoas maravilhosas. Levei vários amigos que eu tenho até hoje de lá pra vida, assim, pra tudo. E aprendi a lidar com obra, aprendi a mexer com projetos, aprovação de projeto, leitura de projeto. Lidei com vários profissionais diferentes e realmente foi uma porta, um caminho pra mim. Durante a minha faculdade também eu tive pessoas que foram totalmente essenciais, assim, na minha vida. Fora a minha família toda, minha mãe, meu pai, meus avós, meus padrinhos. Teve o meu tio, que é daqui de Vitória, Silênio. E, tipo assim, ele foi um suporte enorme pra mim, porque tudo que eu precisava, meu tio sempre estava ali pra me ajudar. E aí tiveram as pessoas da faculdade. As pessoas que eu fui mais próxima da minha turma foram a Bruna. A Bruna, eu cheguei a morar com ela, então era muito legal, porque nós somos pessoas totalmente diferentes, assim, no âmbito escolar, mas a gente é muito parecida de tudo, assim, até fisicamente.
E teve o Sebastian, que, tipo assim, na primeira vez que eu vi ele, eu lembro que foi na matrícula, a gente já sabia que a gente ia ser, tipo, almas gêmeas, assim. O que eu penso, o Sebastian pensa igual, a gente troca 2 palavras e eu consigo me expressar com ele. É surreal, assim, a nossa ligação, é realmente de outra vida, assim. E aí a gente esteve junto em todo o período da faculdade e tal, e agora ele também trabalha junto comigo. E na faculdade, eu era aquela pessoa que, tipo, todo mundo fazia o trabalho e tal, admito isso, e eu fazia o slide, porque eu sempre gostei dessa parte de apresentação, sempre fui mais assim, mais de apresentar. Então eu fazia trabalho às vezes com o Sebastião e com Bruna, normalmente Bruna até que fazia a maior parte, Sebastião também fazia, que Bruna era muito nerd. Depois eu pegava e fazia os slides. E aí quando eu ia fazendo os slides, eu tenho uma habilidade de decorar as coisas assim e de me sair muito bem no improviso. Então eu ia fazendo os slides, ia vendo ali qual era o tema, papapá, não sei o que, história da arte, por exemplo, ia ver o tema. Chegava na hora da apresentação, todo mundo tava nervoso, eu tava de boa, porque eu nunca tive problema pra falar com o público. E aí eu começava a ver, gente, bom dia, hoje nós vamos falar sobre a casa do fauno, sei lá, um tema. E às vezes o professor achava que até eu quem tinha feito a maior parte do trabalho, só que na verdade não era. Eu tinha essa habilidade aí de apresentar e de fingir que eu sabia, digamos assim. Não é que eu não sabia, mas eu não tinha feito de fato aquele trabalho braçal ali da faculdade. E eu acho que por isso também muitas pessoas não acreditavam, né, inclusive alguns professores, que eu fosse ser uma arquiteta, que eu tivesse uma carreira legal com isso. Porque até durante a minha faculdade eu me inscrevi no Big Brother, gente. Eu tive entrevistas pro Big Brother. Eu lembro de ter uma entrevista da vez que teve aqui no Sheraton, em Vitória, que foi aquele loirinho capixaba que foi escolhido. Eu me inscrevi no Big Brother. E eu fui, fiz entrevista toda maravilhosa, toda arrumada. Fiz entrevista cheguei a fazer até com o Boninho uma entrevista e tudo mais. Então foi tipo assim, uma porta, quase entrei no Big Brother. E eu me lembro que no outro ano, eles me ligaram pra saber se eu queria participar da seletiva. Só que a seletiva não era mais aqui, era no Rio. E aí eu tinha 2 opções. E eu acho que na época eu só contei isso pro Sebastião. Ou eu ia fazer a seletiva no Rio, ou eu ia fazer a prova de sistemas, que era no mesmo dia da seletiva, que eu já tinha reprovado 3 vezes. E aí eu optei por fazer a prova de sistemas, porque eu já tinha reprovado 3 vezes, se eu reprovasse de novo minha mãe ia me matar. E não fui pra essa seletiva do Big Brother. Hoje pode ser que eu fosse famosa, né? Tivesse feito parte aí do Big Brother. Mas enfim, também fez parte da minha vida isso. No meio do curso eu também tentei, gente, fazer... professor de fit dance, eu queria virar, eu queria ser tudo, menos arquiteta. Tipo assim, eu odiava aquilo ali que eu tava fazendo. E eu só não saí da faculdade porque minha mãe não deixou. Ela falou assim, você termina e depois você vê o que você quer fazer da vida. Quando eu terminei, antes de terminar, eu já tinha passado no mestrado, porque eu achei que falei, não tem nada pra fazer, vou seguir carreira acadêmica, vou fazer mestrado. E cheguei a começar. Aí eu me lembro que eu tinha me formado arquiteta, meu Instagram não tinha nada de arquitetura, nada, absolutamente nada. Só tinha foto, praia, dançando, biquíni, cachorro, só, mais nada. E aí eu me lembro de formar e do nada chegar um cliente, tipo assim, uma pessoa vira, ei Carol, você já terminou o curso de arquitetura, né? Você tá fazendo projeto? Aí eu, tô fazendo projeto. Ah, vem aqui em casa então fazer uma visita e tal pra você me passar um orçamento. Aí eu encarnei nesse momento o personagem arquiteta, que eu nem sabia se eu ia ser, mas eu encarnei nesse momento o personagem arquiteta e fui fazer essa primeira visita. Fiz a visita, tirei as medidas, conversei, tal, não sei o que. Antes de mandar o orçamento, teve um insight aí. Como eu sempre gostei dessas coisas de apresentação, eu falei assim, bom, não vou mandar só um orçamento aqui digitado hoje pra ela, padrão, igual a maioria das pessoas que eu conhecia mandava. Eu vou fazer um modelo de orçamento diferenciado pra mandar pra esse cliente. Então eu montei todo um modelo lá, Canva, PowerPoint, não sei o que, toda uma apresentação bonitinha, como se eu já tivesse anos de carreira, como se não fosse meu primeiro projeto, né? Não estava falando para aquele cliente que era o meu primeiro projeto. Eu falei assim, bom, eu não vou enviar do meu e-mail Gmail, eu vou criar um e-mail para enviar esse orçamento. Eu quero um e-mail @carolineZamboni.com. E eu nem sabia como fazer isso. Eu fui lá, eu mesma fiz, eu mesma criei a minha primeira logo e tal, para ter tudo bonitinho para mandar para essa pessoa. E criei o meu e-mail. A partir desse momento eu não sabia, mas eu estava me profissionalizando. Porque a partir do momento que você cria ali uma entidade, um e-mail, você passa uma seriedade para a pessoa muito maior do que você mandar do seu Hotmail, do seu Gmail, porque você vira um profissional, você vira uma empresa praticamente, né?
Então eu enviei pra ela e esse cliente retornou na mesma hora que eu enviei o orçamento falando que tinha fechado. Eu, que maravilha, eu tenho que fazer um projeto agora de interiores, né, que eu não gosto. Mas vamos fazer, vamos lá, vamos fazer. E aí, como eu comecei a fazer esse projeto, isso era em fevereiro, mais ou menos, eu tinha colado o grau em janeiro. Eu pensei assim, gente, eu tô fazendo um projeto de interiores e eu não conheço nada desse mundo. O que eu vou fazer? Vou pegar esse dinheiro desse primeiro projeto que eu tô fazendo e vou investir todo ele em marketing, em tudo que você imaginar aí de arquitetura. O que eu fiz? Comprei minha passagem para São Paulo, reservei minha hospedagem no Copan, porque eu queria ficar lá por ser um prédio arquitetônico e tudo mais, com toda a história. E falei assim, vou ir lá, vou viver a vida arquitetônica de São Paulo que eu nunca vivi. Gente, mudou a minha vida esse ato de pegar o que eu tinha ganhado ali, né, entre aspas, e ir pra São Paulo e virar arquiteta. Nesse momento, eu me lembro do primeiro stories que eu fiz, que eu tava dentro do avião, tipo, indo pra São Paulo pra Expo Revestir. Eu nunca tinha ido nessas feiras, nunca tinha feito nada disso. E estudei o que era feira, estudei o que ia ter lá e tudo mais, e fui. E aí, desde o primeiro momento que eu cheguei lá na feira, na Expo Revestir, que eu comecei a fazer stories, eu já estava arquiteta. E aí eu tinha, tipo assim, 4, 5 mil seguidores no Instagram pessoal, normal. E comecei, oi gente, hoje eu estou aqui na Expo Revestir. A Expo Revestir, pra quem não sabe, como se eu já soubesse, é a maior feira de revestimentos da América Latina, gente. Tipo assim, todo profissional tem que vir aqui. Comecei esses stories, assim, tipo, toda me achando arquiteta e marketing e tudo. Comecei ali a falar. E aí, como eu não conhecia muitas coisas, o que eu fazia? Eu chegava no stand, assim, né, numa marca, então chegava lá na marca, tipo Castellato. Cheguei lá na marca, na Castellato, pedia pro cara apresentar tudo, né, ele fazia todo aquele tour, falando, esse revestimento é assim, ó, o lançamento, tá total, não sei o que, travertino, dá pra usar não sei aonde. Aí eu pegava, ouvia tudo que ele falava e depois falava, gente, estou aqui no stand da Castellato e vocês não estão entendendo, gente, os lançamentos. A Castellato, pra quem não sabe, é uma marca de revestimentos que tem revestimentos cimentícios pra fachada, cobogó, papapá. Eu replicava do meu jeito tudo aquilo que aquele cara tinha falado pra mim, né? Aquele expositor tinha falado ali do stand. E a partir desse momento eu virei, tipo, arquiteta pro Instagram, pra todo mundo. Começou a chover comentário, começou a chover resposta no meu direct. Nossa, que legal, mostra mais, amei esse revestimento, não sei o que e tal, lá. E aí teve um momento que eu passei assim num stories, num stand, que tinha um revestimento que do nada eu virei e falei assim, nossa, esse revestimento é lindo, vai servir pra minha cliente que quer um aquário, nossa, vai ficar lindo isso aqui na parede dela onde tem um aquário, nem tinha essa cliente, não sei o que e tal. Então eu fui conduzindo uma história, como se eu já tivesse clientes, como se eu já fosse arquiteta, já estivesse ali naquele meio, que a partir desse momento começou a chover não, né? Mas começou a ter vários outros orçamentos pra eu fazer, a partir desse investimento que eu fiz lá em São Paulo. Fui na Artefato, fui em outras lojas lá da Alameda Gabriel, visitei várias coisas que eu nunca tinha tido contato durante a minha faculdade e fui me tornando autoridade naquilo ali, porque eu sempre tive esse poder aí de falar bem, então eu ouvia, interpretava, falava do meu jeito, as pessoas achavam que eu sabia muito aquele assunto, sabia nada. Voltei pra Vitória e como eu falei desse lance do aquário, foi surreal, assim, porque apareceu um cliente falando pra mim que ele queria um aquário. Ah, Carol, você faz e tal, não sei o que, eu quero um aquário. Nossa, super fácil. Dá super pra fazer um aquário aqui. Na hora eu pensei assim rapidamente, só vai precisar de um dreno e água. Eu falei pro cliente, a gente só vai precisar puxar o dreno daqui, a água daqui, não sei aonde, papapá. Vai ficar perfeito, vai ser ótimo. Peguei esse cliente que era um cliente de aquário. E eu nunca tinha feito um aquário, então fui lá, pesquisei, fiz uns Googles, vi vídeos e tal, pra saber o que realmente precisava pra ter esse aquário ali pro cliente. São coisas que a faculdade não ensina a gente, né? Esse poder, assim, de habilidade pra lidar com essas coisas no dia a dia, porque os trabalhos que a gente faz são muito engessados, né? Não são muito condizentes com a realidade. E aí, nesse mesmo ano que eu me formei, eu comecei a trabalhar, peguei outros projetos, comecei a trabalhar também com o Eleomar Venâncio, com obras, que foi um pai, assim, pra mim, ele me abriu várias portas, a gente trabalhou muito tempo juntos. E aí eu falei assim, gente, peraí, tá legal, tô pegando projetos, tá fluindo, mas eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque ninguém me conhece em Vitória. E pra eu trabalhar nisso aqui, eu vou ter que ser reconhecida, porque é isso, eu gosto de aparecer, então eu preciso ser reconhecida. O que eu vou fazer? O que ninguém nunca fez.